Um segundo problema que temos visto, um desmazelo no que diz respeito às relações familiares. Nós já falamos bastante sobre o modo como o marido deve tratar a sua esposa, o modo como a esposa crente deve se relacionar com o marido. Esse tema tem sido repisado por nós várias vezes. Temos dito isso, os irmãos já cansaram, seus ouvidos já cansaram de aprender sobre isso. Mas o que temos notado nos últimos tempos é algo que vai além disso, ultrapassa isso. Nós temos visto, além desses problemas que eu mencionei, relacionados ao casamento em si, ao casal em si, nós temos visto um grande desmazelo no campo familiar, no que diz respeito ao trato com as crianças. As crianças de pais crentes estão abandonadas a si mesmas, sob o ideal, sob a busca do ideal, movidos pelo ideal de serem pais amorosos, carinhosos, pacientes, compreensivos, e tudo isso é muito bom, isso deve existir, mas pais movidos por esses ideais têm deixado as crianças abandonadas a si mesmas, e elas fazem o que elas querem. Elas não respeitam os mais velhos, longe disso. Elas não obedecem às ordens dos seus pais, no exato momento em que a ordem é enunciada. Para que uma criança obedeça a seus pais, é necessário que os pais falem 10, 15 vezes, e ainda assim não há obediência. As crianças não têm aprendido noção nenhuma de autoridade estabelecida por Deus na família, nada. Estão largadas a si mesmas. Estão abandonadas a si mesmas, porque na mentalidade mundana e diabólica lá de fora, na pedagogia diabólica, satânica que reina lá fora, você não pode usar de rigor nenhum para educar uma criança, quando isso é mentira. Os pais não devem ter o seu relacionamento com seus filhos marcado por um rigor constante, amargo, cruel, apertado. Não, não, não. A criação de filhos deve se dar num contexto de alegria, de satisfação, em que eu desfruto daquela fase da vida da criança, que não vai voltar nunca mais. Eu desfruto daquilo com doçura, alegria, disposição, felicidade. É assim que deve ser. Mas a palavra de Deus diz que os pais devem criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. E essas duas palavras, usadas por Paulo no texto original, tem também no seu leque de significados, no tom, nas diversas nuances do seu significado, essas duas palavras englobam a necessidade muitas vezes de rigor. A educação requer muitas vezes rigor, e um rigor sério, de dizer: você deve me obedecer, porque se você não me obedecer, consequências ruins virão. E os pais devem trabalhar para que consequências ruins realmente venham, quando a criança não obedece. Eu sei que isso mexe com os nossos corações, eu sei que isso mexe com as nossas emoções. Eu sou pai de 3 meninas, agora são 3 mulheres, mas eu sei o quanto eu sofria com isso. Mas deve haver, queridos, rigor na educação das crianças, a fim de que qualquer raiz de rebelião desapareça, a fim de que a criança obedeça os pais ao primeiro comando. Em casa, quando minhas filhas eram pequenas, não fui um pai perfeito, não, longe disso, queridos, longe disso, muito longe disso. Mas em casa havia um refrão que cresceu com elas até hoje, e o refrão é o seguinte: quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece. E eu dizia: se não acontecer, eu farei acontecer. Quando a gente desobedece, uma coisa ruim sempre acontece. E eu completava dizendo isso: se não acontecer, eu farei acontecer. Porque eu sou o papai, e eu tenho uma cinta. Eu tenho, e sei usá-la, independentemente dos ensinos satânicos que os homens maus e perversos que querem destruir essa geração ensinam lá fora. Isso não entra na minha casa. Na minha casa o que entra é o ensino da palavra de Deus, não os conceitos pútridos que tentam vomitar para dentro de nós e que procedem lá de fora de mentes pervertidas. Nós não acolhemos isso. No entanto, dentro das igrejas históricas,
tradicionais, bíblicas, tem havido isso. Crianças entregues a si mesmas, sem nenhum rigor na sua disciplina, no seu ensino. Isso traz vergonha para o evangelho. Isso traz sofrimento para os lares. E isso prepara o terreno para uma geração de crentes que, Senhor, serão incapazes de testemunhar a verdade com seriedade e força.